Estamos aqui com o Carlinhos, terapeuta. Nós já falamos um pouquinho sobre identidade, né, no primeiro vídeo. Um pouquinho de nada sobre emoção. E vamos falar agora de um outro tema. Eu sei que você milita nessa área de yoga, já teve na Índia, né? O Brasil é um país muito sedento, uma busca por espiritualidade. Esse tanto de religião que explodiu no Brasil, o que você tem para falar para nós a respeito disso, Carlinhos? Puxa, isso aí seria dias a respeito do Para assunto. falar, né? Vamos entender primeiro isso aí, a palavra que você usou, religião. Religião. Do latim, a palavra é simples, religare. Qualquer coisa que reconecte você a Deus é religião. Nesse momento aqui agora, a minha religião é estar aqui. É sagrado para mim. Isso me religa, isso me conecta com o meu melhor lado. Que as pessoas chamariam isso de espiritualidade. O meu lado mais sadio, mais sagrado, mais são mesmo, mais positivo, mais qualitativo. Eu vejo uma confusão danada, assim, por exemplo, é que virou o lado espiritual. Tem muita gente que enxerga Deus ou a espiritualidade como se fosse uma mistura de irmã de caridade com enfermeira. É sério, as pessoas querem enxergar Deus ou ajuda espiritual como se fosse isso. Alguém que vai me salvar, ok? Alguém fora de mim, que é o mais grave, que vai me salvar e que vai me botar no colo, me passar a mão na minha cabecinha, não é? Isso é uma distorção do que é o caminho espiritual que eu vi os mestres trilhando, né? Que eu vi algumas pessoas muito evoluídas que eu tive a honra de conhecer, que não foi fácil para eles, não. Não tinha lá uma enfermeira e uma irmã de caridade cuidando, protegendo o tempo todo, não. Deus sim cuida. Então, eu estava agora mesmo atendendo uma pessoa que ela estava muito espiritualmente carregada, segundo ela, e que estava até visualizando uma força negativa que ela chamou de um demônio que estava acompanhando ela. Então tá. Aí a primeira coisa, assim como eu falei das emoções, na Índia a gente faz uma reverência àquilo, com a crença simples de que o bem está em tudo, ou se quiser dizer, Deus está em tudo, assim como o mal está em tudo. E aí não ficar com esse trem de o positivo contra o negativo, o sagrado contra o profano, o bem contra o mal. Então, a simples ideia que eu dei para ela de oi, espírito maligno, ela fez isso. Olha, o que eu fiz para que você entrasse dentro de mim? E falei com ela assim, fala com ele, com esse espírito maligno, de que assim, se você chega em casa e o ladrão já está dentro da sua casa, ao invés de antes de brigar com ele, primeiro descubra, você de alguma forma ou deixou a porta aberta, você às vezes até entregou a chave da sua casa para ele em algum momento. Então, se o mal já está dentro de você, se ele já está te invadindo, pergunte-se o que você fez para, de alguma forma, criar uma ligação com isso. E foi muito simples que ela sentiu um alívio na hora, porque ela respeitou, igual eu falei das emoções, a mesmo passo. Então, ela respeitou aquela energia ruim, aquele espírito maligno, que é irrelevante se existe ou não. Mas para ela era real, ela estava sofrendo com aquele espírito.
Então, em resumo, a hora que ela reverenciou aquele espírito e falou: oi, olha, me fala, o que eu fiz para você entrar aqui na minha vida, no meu emocional, na minha mente, meu corpo tá me deixando com diarreia, tá me deixando mal. E aí o espírito já ficou com medo dela, porque ela encarou ele. E aí eu falei para ela a metáfora simples de que um quarto escuro você não briga com a escuridão, você acende a luz. É simples. Então, o mal, se é que ele existe, ele é apenas a falta do bem. Assim também, a sombra é a falta da luz. Então, a hora que você joga a luz da sua percepção, a luz da sua consciência, a luz do seu discernimento, para qualquer energia mal qualificada, ela para de te atacar. Então, ela se sentiu muito aliviada com aquele processo simples de respeitar aquela energia. O resto foi descobrir dentro dela as premissas que ela tinha a respeito de bem e mal, de positivo e negativo, que no caso específico dela, usando até ela como exemplo, é que ela, na relação com o mundo, é uma pessoa muito bem sucedida e se sente muito culpada de ter recursos materiais, de ser uma pessoa culta, uma pessoa viajada, uma pessoa que lê muito, que tem dinheiro para comprar livros, uma pessoa que então teve acesso a muitas coisas e que se sente culpada porque ela vê o Brasil do jeito que está, vê as pessoas sofrendo, vê os parentes com problemas e se sente muito cobrada. O que ela não... e tinha muito medo também da inveja dos outros. Isso é muito comum, né? Medo da inveja. Como é que é isso? Como se a inveja fosse uma emoção negativa. Eu falei no vídeo anterior que não existe emoção positiva e negativa. A inveja só acontece dentro de um admirador. Eu vou falar um trocadilho. Todo invejoso é um admirador. Mas nem todo admirador é invejoso. Eu brincaria que o invejoso é um admirador com preguiça de batalhar para chegar no mesmo nível. Então, a hora que ela parou de ter medo da inveja das pessoas, também o resto da energia ruim que estava com ela foi embora. A inveja não é perigosa igual as pessoas acham que é perigosa. Se você tiver medo dela, ela é perigosa. Se você também acreditar que você não tem nenhuma inveja, ela fica mais perigosa ainda. Porque eu diria que eu babo de inveja em Einstein. Eu babo de inveja em pessoas muito evoluídas. Eu quero batalhar para chegar no mesmo nível. Eu estou vendo eles aqui, estou aqui e babo nessa intenção de chegar no mesmo nível. Então, eu sou um admirador, um invejoso, sem preguiça de batalhar para chegar lá. Acontece que se eu estou vendo o outro aqui, estou aqui, eu posso ter preguiça e quero me igualar. Aí eu prefiro torcer para o outro perder o que ele alcançou e ficar no mesmo nível que eu. Segundo característico ou processo de um invejoso é que ele já falei que ele queria alcançar a mesma coisa, mas ele com a preguiça dele, ele torce para você perder. Mas ele tem a ilusão, uma distorção, que muitas vezes é distorção, de que você é mais feliz que ele naquele processo. Tendo aquele carro, tendo aquela casa, tendo aqueles recursos. Ele acha. Às vezes você tá de saco cheio daquela roupa, daquele carro, doido para vender aquela casa. E a pessoa fica, né? Tem muita gente que tem inveja de quem tem posses. E às vezes não vê que a pessoa é muito infeliz com aquelas posses. Então ele é um invejoso, é um admirador com preguiça e iludido de que ele seria feliz com aquilo e o outro que ele está admirando é feliz com aquilo. A hora que ela compreendeu isso, o resto da energia ruim que estava com ela tinha ido embora. Então, a espiritualidade foi apenas ela, no final, acessar o lado positivo dela, o lado sagrado dela e se conectar com a consciência cósmica, que a gente chama de Deus, com essa sabedoria também, com essa energia positiva que está fora de nós. Existe uma positividade em mim, existe uma positividade no universo.
Isso é o sagrado dentro de nós. Esse é o religar. Então, quando eu me religo ao meu sagrado dentro de mim, eu me conecto com o sagrado que está fora de mim e tudo fica espiritualmente harmônico. Agradeço a oportunidade.